Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? A representação dos serial killers acontece desde os primórdios do cinema, em diversos países, nos mais variados gêneros cinematográficos, como o terror, horror, o thriller, filme noir, drama e até mesmo na comédia, que costumam satirizar os filmes sobre serial killers. E também tem os subgêneros, como os slasher movies. Muitas dessas produções que destacam os crimes em série apresentam questões sociais, culturais e econômicas frente à figura do serial killer, de suas vítimas e do contexto dos seus crimes. Cada filme expõe uma visão específica acerca do assassino em série e seus crimes, seja conscientemente ou não, muitas vezes dialogando com o próprio cinema. Desde filmes nos quais os assassinos são descritos como psicopatas, sociopatas, pervertidos sexuais, ou em produções que se buscam apresentar as motivações dos seus crimes. Todos os filmes, independente de seus enfoques, costumam se inspirar em questões presentes na sociedade. Naturalmente, alguns desses filmes constroem abordagens um pouco exageradas sobre alguma ação do assassino ou utilizam os crimes em série como pano de fundo para o enredo principal. Certos termos são recorrentes em várias produções, principalmente os supracitados sociopatas e psicopatas. Esses termos possuem uma historicidade singular, não havendo um consenso sobre a criação deles na bibliografia especializada. O termo psicopatia era utilizado no século XIX para descrever todas as doenças mentais. Já o termo sociopatia foi empregado ao longo da primeira metade do século XX como sinônimo dos diagnósticos referidos à perturbação da personalidade. Agora, no que diz respeito ao serial killer, o termo foi empregado pela primeira vez em casos reais na década de 70 por Robert Hasler. Não existe um padrão de filme que aborda a questão dos serial killers. Muitas das produções sobre assassinatos em série individualizam o criminoso, ou melhor, focalizam as suas ações. Outros filmes se preocupam somente com a representação de seus crimes, abordando questões de moral. E outras produções procuram tratar das motivações ou mesmo dos aspectos psicológicos em torno do assassino. O cinema como indústria carrega características políticas, econômicas e culturais, expõe valores presentes na sociedade, bem como dissemina costumes que acabam por influenciar essa mesma sociedade. A representação do crime e dos diversos aspectos envolvidos, como os assassinatos em série, é realizada em filmes provenientes de vários lugares ao redor do mundo, mas deve-se destacar que o cinema hollywoodiano é o maior produtor de filmes e de produções de TV que tratam de questões criminais e de assassinos das mais diversas maneiras. E é através de seu imaginário que a sociedade representa seus conflitos, sendo que o cinema como manifestação do imaginário se expressa através de uma linguagem acessível às grandes massas. O alcance da linguagem e das imagens é muito mais amplo que as linguagens escrita e oral. Ao se apropriar de temas presentes na sociedade, a indústria do cinema muitas vezes não respeita muitas características científicas conferidas a tais questões. Mas, no caso dos filmes sobre serial killers, é perceptível a incorporação nos roteiros de pesquisas forenses acerca dos assassinos em série. Tendo em conta esse movimento histórico e cinematográfico em fins da década de 80 e início da década de 90, o termo serial killer se popularizava cada vez mais com roteiros de filmes mais elaborados, muito inspirados em casos reais, fortemente influenciados por pesquisas e colaborações juntamente com o FBI, a exemplo da produção O Silêncio dos Inocentes. Certamente um grande marco, não somente em relação a filmes de assassinos em série, mas na história do cinema mundial, esse filme é uma adaptação da obra literária homônima de Thomas Harris, lançada em 88. Esse livro faz parte de uma série de livros sobre o serial killer Hannibal Lecter, constituída por Dragão Vermelho, Hannibal e Hannibal: A Origem. Todos os livros foram adaptados para o cinema. A primeira adaptação foi da obra Dragão Vermelho, de 86, mas o sucesso veio mesmo com a adaptação de O Silêncio dos Inocentes, de 91, que além da excelente arrecadação venceu 5 Oscar em 92 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado.
O Silêncio dos Inocentes é bem mais que um filme inteligentemente produzido ou um drama passional. Ele move a gente, e é muito pouco pelo fascínio macabro do tema, ou pelo desenvolvimento da direção, ou todas as atuações memoráveis dos atores, mas muito pelo simbolismo muito profundo que ele carrega. Mesmo passando despercebido pelo espectador, esse simbolismo não pode deixar de atingi-lo no âmago da sua condição humana pela força de uma linguagem universal. Seu alcance simbólico eleva o filme do diretor Jonathan Demme à categoria de grande obra de arte. Ao final de O Silêncio dos Inocentes pode-se apontar inúmeras questões, a excepcional produção, a interpretação dos personagens, a direção. Apesar disso, nessa produção há um grande destaque para a figura dos serial killers e das diversas questões que os cercam. Acabou se tornando muito popular a representação dos serial killers, tanto no cinema quanto na literatura ou em séries televisivas, que acabaram construindo várias imagens do serial killer e muitas vezes fazendo analogias da vítima com o consumo de um produto qualquer. Os serial killers transformam suas vítimas em objetos seriais de consumo em série. Marx descreve o fetichismo de mercadoria como o que acontece quando uma relação social e definida entre homens assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. No contexto do capitalismo, canibalismo e serial killing se tornam eles mesmos imagens de reificação. Ao longo de O Silêncio dos Inocentes, a gente também nota a constante referência a se consumir as vítimas. James Gumb utiliza a pele como matéria-prima para sua transformação sexual, para produzir seu traje identitário. Hannibal, o canibal, consome suas vítimas literalmente, de forma tradicional. Muitas obras literárias do cinema ou do teatro utilizam de símbolos e mitos esotéricos, mesmo que isso não faça delas uma narrativa iniciática. Ao contrário, os símbolos contidos numa narrativa só adquirem perfeita funcionalidade estética quando a estrutura profunda da obra é a de uma narrativa iniciática. Fora disso, símbolos e mitos se tornam apenas enfeites dentro de uma obra. A estrutura total, junto com os simbolismos, tende a estar inseridos e amarrados uns aos outros num arranjo orgânico, refletindo uma das principais leis da linguagem simbólica, que é a da correspondência entre a parte e o todo, o pequeno e o grande, o micro e o macrocosmos. O Silêncio dos Inocentes acaba se revelando como uma narrativa iniciática e das mais bem feitas que o cinema já nos apresentou. Nele não existe uma única referência simbólica ou mitológica que não se encaixe com extrema adequação na estrutura total da obra, refletindo esse todo na escala do detalhe, e a estrutura global, por sua vez, tem todos os elementos requeridos: o mestre, o discípulo, o adversário diabólico, os anjos, os demônios, enfim. Até mesmo os nomes dos personagens parecem significativos. Clarice Starling, obviamente, representa a claridade estelar. No mito grego, as almas dos heróis se transformam em estrelas. Lecter é uma variante de Lector, ele lê nos livros e nas almas. Gumb é uma variante de Gumbe, um tipo de tambor sudanês feito de pele. Finalmente, Crawford, um nome comum que poderia não significar nada, compõe-se de crawl, garganta, e de ford, atravessar. Forma claramente a ideia de engolir. Mas por que engolir? Pode ter sido escolhido a esmo, mas não é uma coincidência sugestiva que a pista mais importante para a solução do mistério seja encontrada precisamente na garganta das vítimas? Mas essa questão dos nomes são apenas indícios secundários a confirmar uma hipótese que no mais se conserva sólida se não tivesse isso. Acontece às vezes que quando a estrutura narrativa iniciática é firme, é bem feita, como é o caso desse filme, os detalhes simbólicos encontrados acidentalmente pelo artista ganham uma reverberação profunda, porque quando você acerta no essencial, o acidental coopera. Mas ao contrário, quando a estrutura é fraca, nem todos os símbolos e mitos esotéricos do mundo conseguem salvar essa obra. Mas se você quer saber um pouco mais sobre os símbolos e mitos encontrados nesse filme, eu indico vocês a lerem a resenha que o professor Olavo de Carvalho fez sobre esse filme. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, até que me ajudou um pouquinho a falar agora na última parte. É bem interessante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima!